Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Se juntem a nós, vamos tomar uma dose bem destilada e bem concentrada de reflexões sobre o dia a dia, sempre bem amparados pela filosofia, pela literatura e pelos grandes pensadores e grandes obras da humanidade. Hoje a gente vai falar de um cara que via o ser humano como egoísta, competitivo, velhaco, individualista, quase como um canalha, um bicho selvagem, por assim dizer. O nome desse cara é Thomas Hobbes, é um filósofo britânico do século XVII, que é conhecido pela sua principal obra, que se chama Leviatã, onde ele defende que sem um governo forte, totalmente absoluto, totalmente onipotente, a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Será que a gente consegue entender por que ele achava que o Estado era necessário? Melhor dizendo, além de necessário, era primordial na manutenção da vida humana, mas não um estadozinho qualquer, um estado soberano, um estado com punhos de ferro. Ou será que a gente vai ficar só com vontade de tomar cerveja e torcer para o caos, torcer para que os políticos decidam algo interessante lá na Câmara? Vamos tentar entender por que o Hobbes tinha essa visão. O Hobbes, ele nasceu na Inglaterra em 1588, vindo a falecer em 1679. Viveu numa época conturbada, com guerras civis, revoluções, muita treta política. A Inglaterra, nessa época, estava um caldo cultural político bastante picante. E ele não era um cara que se conformava com o caos que ele via ao redor. Ele não achava normal, natural essas transformações. Ele não achava que essa desordem, essas revoluções eram benéficas, por assim dizer. Ele queria entender por que as pessoas se matavam umas às outras e como a sociedade tinha como possibilidade de evitar isso, né? De evitar esse morticínio que ele via nas rebeliões, nas guerras, nas insurreições. E aí que ele escreveu, né, o Leviatã, que virou um clássico da filosofia política. Que no Leviatã está uma das ideias mais famosas do Hobbes, que é o estado de natureza. Ele dizia que sem um governo as pessoas viveriam numa guerra constante, onde todo mundo luta contra todo mundo, é como se fosse uma arena de UFC onde cada indivíduo está lutando contra todos os outros indivíduos pelo seu interesse, pela sua alimentação, pelo seu time, né, por assim dizer. E aí que ele descreveu essa vida nesse estado de natureza como curta, brutal, desagradável, pobre, solitária. É uma vida terrível. Por quê? Porque sem lei, sem ordem, sem segurança, a vida seria um inferno. Você está sempre enfrentando milhões e está defendendo somente um. É você contra todo mundo. Então você está sempre em desvantagem, você é sempre minoria. Vários podem te bater, mas você só consegue bater em um de cada vez, porque você é um, você não é dois, você não está associado. No estado de natureza não existe associação. Existe você defender o seu pão e os outros defenderem o pão deles. Então é milhões de pães querendo se defender e você com o seu pãozinho miúdo. A vida é terrível, é muito imprevisível, você está em constante estresse, você não pode descansar nunca, porque se você dormir no ponto, alguém passa a rola no seu caneco e você já fica totalmente desbaratinado. Então é uma vida muito perigosa, muito imprevisível, muito insensível. O estado de natureza é um lugar que segurança não existe em nenhuma hipótese. E isso é interessante da gente enxergar, porque a gente vive, né, atualmente, mesmo que no mundo que temos leis e governos, ainda tem muita violência, ainda tem muita barbárie, muita desigualdade, muita injustiça. Será que o estado de natureza do Hobbes não está disfarçado sobre esses rótulos de legalidade, Estado democrático de direito, é, judiciário, legislativo, executivo? Será que ainda não estamos numa vida solitária, pobre, desagradável, brutal, curta? Será que ainda não somos
lobo do homem, né? Essa é a frase famosa do Hobbes, né, do Estado da Natureza. O homem é o lobo do homem, né? O homem é o próprio predador do homem, né? Matamos uns aos outros. Será que a gente precisa de um governo ainda mais forte? Será que estamos nesse caos político, nesse caos social, porque ainda não temos o Leviatã, temos um governo fraco, um governo patético, um governo sem culhão para aplicar as leis e colocar a ordem na casa? Será que a gente precisa mesmo do Leviatã ou a gente precisa de mais liberdade? Uma outra contribuição do Hobbes é a ideia do contrato social, que é bastante atrelada à ideia do estado de natureza, né? Ele dizia que as pessoas, para conseguirem escapar desse estado de natureza, né, como eu disse, é totalmente individual, é você sozinho, elas percebem que segurança não existe, é muito desvantagem, é muito perigo, é muita dor, a morte violenta está sempre te rondando e é o que te causa mais medo. Então todo mundo vai lá falar, não, vamos dar uma parada aqui, não é legal isso, não é legal aquilo, vamos fazer um acordo tácito onde todo mundo abre um pouco, abre a mão, né, de alguma liberdade, né, porque no estado de natureza você é livre para poder atacar, matar, estuprar, fazer o que você quiser, porque todo mundo pode, não tem ninguém que coloca a ordem na casa, o mundo da natureza é a lei do mais forte, né? O Hobbes até tem essa visão que outros é, pensadores da estirpe dele, né, dos contratualistas, de que acha que o Estado surgiu para um acordo, alguns falam que temos direitos inatos, tal como o John Locke, né? O Estado da natureza ainda temos direito à vida, à liberdade, à propriedade, são direitos inalienáveis inatos. O Hobbes não. Com Hobbes, é, o único direito que temos é de fazer o que quiser. Tipo, não há necessidade de respeitar o outro. O respeito ao outro é uma volúpia minha, uma vontade minha. Não existe nada que me obrigue a não bater, a não massacrar o outro no estado de natureza. O direito com Hobbes só nasce com o pacto social. Só nasce quando abrimos mão de um pouco de liberdade em troca de segurança e ordem. E é por isso que ele defende um governo forte, que ele chama de Leviatã, em analogia, né, em referência ao monstro bíblico que aparece no livro de Jó, né? É uma criatura que somente Deus consegue enfrentar. É uma criatura marinha, né? Uma espécie de polvo, de dragão do mar, de uma besta fera oceânica que nenhum homem consegue ferir, nenhuma arma humana, né? Lanças, metralhadoras, bestas, machados, nada fere o Leviatã. Somente o próprio Deus consegue. É uma criatura de nível cósmico, de nível titânico. E esse governo teria o poder de manter a paz e a ordem, mesmo que isso significasse restringir as liberdades individuais. É por isso que o Hobbes coloca o Estado, né, desse pacto social, como algo extremamente onipotente, porque nada humano deveria ser maior que ele, porque senão rapidinho ele cairia, rapidinho alguém conseguiria derrubar ele e regrediríamos ao estado de natureza. Então o estado de natureza é a hipótese que deve ser proibida, deve ser trancada, nada pode fazer você voltar para o estado de natureza. Então, para impedir isso, somente um soberano totalmente absoluto, somente o Leviatã segurando as rédeas do destino, segurando as rédeas da sociedade, com o poder de fogo e ferro, consegue controlar os ânimos, as liberdades, dando a segurança e a ordem que não há no estado de natureza. E hoje a gente vive numa sociedade onde equilíbrio entre liberdade e segurança é sempre debatido, é sempre essa querela, mais liberdade, menos segurança, mais segurança, menos liberdade, é sempre essa dicotomia e é sempre mais difícil de ver esse equilíbrio funcionar ou de o debate conseguir colocar um ponto final. Será que a gente não está abrindo muita mão da liberdade em troca de pouca segurança? Será que esse Leviatã está entregando tão pouco e recebendo muito, né? Ele está recebendo todas as nossas liberdades naturais, os nossos anseios, quase que a nossa própria vida e servidão. Isso é um ponto muito importante. Enquanto Locke e o próprio Rousseau entendem que com o pacto social, né, com o contrato social, viramos cidadãos, com Hobbes não, viramos súditos. Por quê? Porque o Leviatã, o Estado, não está em pé de igualdade, ele não tem que se
submeter ao pacto, né? O pacto somos nós que fazemos e entregamos para ele, né, a procuração. Falamos, ó, de fato, vamos abdicar da nossa liberdade, de todo o nosso poderio do estado da natureza para você nos dar segurança. Ele mesmo, o Leviatã, não assinou o pacto. Com o Locke, com o Rousseau, o pacto, né, o Estado soberano, ele também é assinante desse contrato. Então ele também tem obrigações, ele também tem responsabilidade e ele também não é ilimitado. Com o Hobbes, isso não existe. O Leviatã é verticalmente superior. Ele domina, ele massacra, né? Ele não precisa se curvar a nada. Será que essa hipótese, né, de Leviatã, será que a gente precisa mesmo desse cara? Será que é por conta da falta dele ou da fraqueza que estamos dando para ele de não permitir que ele seja absoluto, impede ele de agir e conseguir corrigir os problemas nossos? Ou será que a gente consegue extirpar ele e resolver os nossos problemas? Será que esse Leviatã é inevitável? Claro que o Hobbes não é perfeito, né? É bastante nítido, é bastante óbvio que ele é objeto de críticas, né? Dado que estamos numa sociedade que a ideia de democracia é quase que um axioma, a ideia de um governo limitado, temporário, um governo em que todos participem, um governo que pode ser deposto, um governo em que deve ser feito por leis e não por homens. O Hobbes, com certeza, é quase que tão demonizado quanto Nicolau Maquiavel. Muita gente fala que ele era tirânico, defendia ditaduras, pessimista, né, por enxergar o ser humano como o homem sendo o lobo do outro homem, de não enxergar a bondade, de não enxergar cooperação, por ver o ser humano como um bicho selvagem, como um animal, uma besta fera. Além disso, essa ideia do governo forte, centralizado, ela é bastante controversa, porque a gente poderia estar trocando a liberdade por uma falsa sensação de segurança, uma falsa aparência de estarmos, não, agora que tem o Leviatã, agora que tem esse monstro para controlar, estamos salvos. Será que não é uma quimera isso? Será que não é uma aparência mentirosa? Mas independentemente das críticas do Hobbes, ele ainda é um pensador que deve ser levado em consideração quando se vai debater sobre liberdade e segurança, sobre o papel do Estado, sobre o papel da política, né? Quando a gente enxerga esses problemas, né? Tudo isso está na obra dele, tudo isso sobre a legitimidade do Estado, porque o Estado tem que ter mais poder, ele tem que ser quase que invencível para poder vencer todos os problemas que o estado de natureza traz, para vencer todos os problemas que nós temos e ele consegue resolver porque ele não tem correntes o segurando. Então, será que esse Leviatã torna a sociedade mais equilibrada, com uma existência de segurança e de liberdade que lhe possa permitir existir? Será que o Leviatã é de fato a resposta? Então, em síntese de tudo isso, é que o Hobbes nos faz pensar sobre o que é o Estado, o que é a natureza humana, né? O que temos no nosso interior, no nosso coração, e o equilíbrio, né, entre o Leviatã, entre a besta suprema e a besta humana, que somos nós, né? As criaturas selvagens, a dialética e a contenda, né? O conflito entre liberdade e segurança. Você acha que a gente necessita mesmo de um Leviatã? Ou será que podemos ficar órfãos dessa criatura marinha e trilhar nosso caminho de forma racional, sem retornar a um estado de natureza? Deixa aí nos seus comentários qual a sua opinião. Curta, comente, compartilhe e lembre-se, a filosofia não é só para inteligentes, só para quem tem diploma. Qualquer um que questione e busque entender as coisas que o cercam na sociedade, na realidade, pode e deve buscar a filosofia. Até o próximo episódio e não esqueça de tomar uma gelada enquanto reflete sobre quais leviatãs estão, entre aspas, protegendo você hoje.